Olá, olá, meninos e meninas do 8º ano. E aí, vamos lá? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estamos estudando os predicados, na verdade, classificando, o predicado. Nós já vimos aqui muitas informações importantes, Nós já até estudamos o predicado verbal, Agora vamos para o predicado nominal. Bom, nós aprendemos que o predicado verbal tem como núcleo, porque os termos da oração têm núcleos, ou seja, as suas palavras mais importantes dentro deste termo, ou dos termos. Certo, e então os núcleos do predicado verbal são os verbos significativos. Os verbos, então, transitivos diretos, transitivos indiretos, bitransitivos e intransitivos. Agora nós vamos aprender o predicado nominal, e pelo próprio nome, no caso, o predicado nominal, a gente pode entender que vem de um nome, ou seja, o núcleo do predicado vai ser um nome. E aí, então, o verbo de ligação vai ficar de fora, como, por exemplo, o núcleo de algum tipo de predicado. Ele não é núcleo de predicado algum, nem do verbal e nem do nominal. Por quê? Porque o verbo de ligação justamente vai ligar a característica que vai ser o núcleo do, no caso, o predicado nominal, ao sujeito. Então, o verbo de ligação faz parte do predicado nominal, mas não é o núcleo? Exatamente. Vamos ver aqui, observem. Apresenta as seguintes características. Possui um nome, substantivo ou adjetivo, como núcleo. É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, certo? Indica estado ou qualidade, este predicativo do sujeito, certo? O predicativo do sujeito indica estado ou qualidade. Por exemplo, Leonardo é competente. Nós temos aqui o predicado nominal, é competente. Só que o núcleo do predicado vai ser competente e não o verbo de ligação. Então lembrem-se que no predicado verbal, os verbos significativos são os núcleos do predicado verbal. Verbo transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo e intransitivo. Tá? Só que no predicado nominal haverá o verbo de ligação, mas ele não vai ser o núcleo. Vai ser a qualidade que está no predicado que é atribuída ao sujeito. E quem tem essa função de atribuir a qualidade que está no predicado ao sujeito? O verbo de ligação. Mas ele não é o mais importante. Porque a informação mais importante aqui é que Leonardo é competente. É ele ser competente. Não é ele ser, simplesmente. Tá? Então, no predicado nominal, o núcleo é sempre um nome, que desempenha a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito. Nós já aprendemos o predicativo do sujeito, certo? Tendo como intermediário um verbo de ligação. Os exemplos abaixo mostram como esses verbos exprimem diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, ao mesmo tempo em que o ligam ao predicativo. Então vamos ver quais os sentidos que o verbo de ligação expressa. Tá? Então, ele está triste. Olha só, triste é o predicativo do sujeito, está é o verbo de ligação. A natureza é bela. Bela é o predicativo do sujeito e, no caso aqui, a forma verbal é o verbo de ligação. O homem parecia nervoso. Então, parecia é o verbo de ligação e nervoso o predicativo do sujeito. Você faz o seguinte. Você faz aquela identificação do sujeito e observa onde está o predicado. Na verdade, o que é o predicado. E então você vai observar se no predicado há alguma característica do sujeito. Então você vai primeiro identificar o verbo, parecia. Tá? Quem parecia nervoso? Ou o que parecia nervoso? Aqui no caso é quem. Quem parecia nervoso? Um homem. Pronto, aqui tem um predicado. Tem uma característica aqui? Tem, nervoso. Tá? Um adjetivo. No caso da sintaxe, um predicativo do sujeito, porque é uma qualidade do sujeito estando no predicado e sendo, então, atribuída ao, no caso, sujeito, por meio do verbo de ligação.
Ou seja, essa é a estrutura do predicado nominal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, certo? O último aqui, na verdade não é nem o último, penúltimo. Nosso herói acabou derrotado. Então você tem aqui o nosso herói, o sujeito. Quem acabou derrotado? Nosso herói. Então ele acabou derrotado. Quem é que está derrotado? O nosso herói. Então nós temos aí uma característica do sujeito presente no predicado, sendo atribuída a ele, ao sujeito, essa característica, por meio do verbo de ligação. Pronto, então nós temos aqui o predicado nominal, acabou derrotado. O núcleo do predicado vai ser derrotado e não vai ser o verbo. Então, derrotado, predicativo do sujeito, acabou o verbo de ligação. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Então, nós temos aqui, diretora da empresa é a característica presente, ou só diretora, mas tudo bem, de uma simples funcionária, que está sendo atribuída, então, esta característica ao sujeito por meio do verbo de ligação, que é virou. Tá? Beleza. Então, o predicativo de sujeito é o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Tá? Pronto. Por meio do verbo de ligação, vamos colocar assim. Todo predicado construído com verbo de ligação necessita de predicativo do sujeito. Pode ser representado por adjetivo ou locução adjetiva. Exemplo. O seu telefonema foi especial. Só um adjetivo. O adjetivo ele é representado por uma só palavra que tem a função de caracterizar algum ser, um substantivo, vamos colocar assim, tá? Alguma coisa também, então. Este bolo está sem sabor. Agora está aqui a característica do bolo em uma forma, o quê? De locução, que é a junção de um substantivo, na verdade, uma preposição mais um substantivo. E forma uma locução com, então, a função adjetiva. Então, nós temos aqui essa locução adjetiva desempenhando a função de predicativo do sujeito, certo? Porque a locução adjetiva na morfologia recebe, então, neste caso, de que é uma característica atribuída ao sujeito por meio do verbo de ligação, recebe, então, no caso, nomenclatura, ou recebe o nome de predicativo do sujeito, certo? B. Substantivo ou palavra substantivada também pode ser um predicativo do sujeito. Esta figura parece um peixe. Então, peixe aqui é um substantivo e é a característica da figura. Figura, peixe. Olha, peixe. Ou seja, a figura parece um peixe. Então, aqui é o núcleo do predicado nominal. O predicado nominal está aqui, parece um peixe. E o predicativo do sujeito, peixe, tá? Na verdade, o núcleo do predicativo do sujeito é peixe. E o predicativo do sujeito é um peixe. E, no caso, o núcleo do predicado nominal é peixe. Observaram? Então, amar é um eterno recomeçar. Então, amar, aqui, um eterno recomeçar, é, então, o predicativo do sujeito, tá? Mas o núcleo é recomeçar, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui também o predicativo do sujeito representado por um pronome. Observe, então. Meu boletim não é esse. Está aqui. Ele não é esse. Aqui nós temos, no caso, o verbo de ligação. Então, nós temos aqui esse como o predicativo do sujeito, mas em forma de um pronome substantivo, tá? Também um numeral pode, né, ser representado, ou na verdade um predicativo do sujeito pode ser representado por um numeral. Nós somos 10 ao todo. Nós é o sujeito, somos o verbo que liga a característica de quem é que somos nós. 10, tá? Ao todo. Observação. Se o predicativo do sujeito ou do objeto estiverem no sujeito entre vírgulas, assim, a característica vai fazer com que o predicativo seja ainda nominal, tá? O predicado, né? Seja ainda nominal, que junto ao verbo significativo será classificado como predicado verbo nominal. Exemplo, os bêbados viraram a mesa do bar furiosos. Então, predicado verbo nominal, porque núcleos viraram é um verbo, então,
significativo, transitivo direto, eles viraram o quê? A mesa. Certo? Então, é o núcleo do predicado verbal. E furiosos é uma característica dos bêbados. Então, é uma característica do sujeito, um predicado, então, nominal. Tá? Então, qual é a questão aqui? Nós temos um predicado verbo nominal. Agora, se eu, então, modificar a estrutura dessa frase, em vez de deixar esses furiosos, a palavra furiosos aqui, como uma função de predicativo do sujeito, então eu posso, por exemplo, né, nesta, no caso, posição, né, no predicado. Se eu jogar para perto do sujeito, mas entre vírgulas, eu estou demonstrando que é um predicativo do sujeito mesmo assim, só que eu o desloquei. Então, os bêbados furiosos viraram a mesa do bar. É a mesma coisa de os bêbados viraram a mesa do bar furiosos. Tá? E então, o predicado continua sendo o verbo nominal. Tá? O predicativo do sujeito furioso está entre vírgulas. Na verdade, furiosos, né? Não furioso, ou plural metafônico, mas vamos lá. Assim, continua sendo o predicativo do sujeito e o predicado será verbo nominal, pois tem como núcleo a forma verbal, viraram, né? Núcleo do predicado verbal, e furiosos, núcleo do predicado nominal. Tá? Tá aí. Agora, se as vírgulas forem retiradas, então o predicado será somente verbal. Os bêbados furiosos viraram a mesa do bar, porque esse furiosos aqui vai fazer parte do sujeito. Quem viraram a mesa do bar? Os bêbados furiosos. E esses furiosos receberá, então, no caso, o nome, né, a função sintática de adjunto adnominal. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. Nós temos, então, tá aqui, furiosos, adjunto adnominal, né? Não tinha nem visto. Mas vamos lá. Então, nós aprendemos o que é o predicado nominal, não é? Dessa vez aqui. Bom, nós podemos começar a estudar o predicado verbo nominal. Nós temos aqui, ó, apresenta as seguintes características. Possui dois núcleos, um verbo e um nome. Nós já trabalhamos isso, né? Naquele exercício, já nesta última explicação, mas ele tem dois, no caso, núcleos. Possui um verbo e um nome com núcleos. Tá? Possui predicativo do sujeito ou do objeto. Tá? Indica ação ou atividade do sujeito e uma qualidade também, uma característica para o sujeito. Exemplo, os alunos saíram da aula alegres. Quem é que saíram da aula alegres? Olha só, os alunos. Então, esta é uma palavra nuclear, alegres. Tá? Ou seja, é um núcleo. Agora, quem é que saíram da aula? Os alunos. Observaram como é que os dois se ligam ao sujeito e você faz perguntas como se eles realmente fossem importantes na mesma medida. E, na verdade, não é como se fossem, são importantes na mesma medida. Os alunos estavam como? Alegres, quando saíram da aula. Ou seja, quem saíram da aula? Os alunos. Como os alunos estavam? Alegres. Você não faz só uma pergunta para o verbo e acha a resposta completa saindo da aula alegres. Não. Certo? Porque demonstra que esta característica também é muito importante ao sujeito. A questão é a quem se refere, né? Se se refere ao sujeito, então serão núcleos. Se outra palavra se refere ao verbo, por exemplo, não será um núcleo em si, tá? Do predicado que eu estou falando. Porque, por exemplo, da aula, eles saíram de onde? Tá? Então, da aula. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial e o núcleo dele vai ser aula. Mas não o núcleo do predicado. Porque o núcleo do predicado ou é um verbo ou é uma característica. Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal. Tá? Porque é como se houvesse aqui um verbo de ligação. E estavam alegres. Ou o verbo estar. Quais são os verbos que podem ser, então, verbos de ligação? Verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, virar-se, fazer-se. Tá? E estes verbos, vocês devem tomar cuidado, porque eles, em alguns momentos, podem, então, ser de ligação, ou eles podem exercer uma função diferente, como, por exemplo, de um verbo intransitivo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu vou colocá-lo aqui novamente. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, ela estava em casa. Aliás, ela estava bonita. Pronto.
Nós temos aqui um predicado nominal? Temos estável, verbo de ligação, e bonita, a característica do sujeito atribuída por meio do predicado. Então, nós temos um predicado nominal. Agora, eu vou usar o mesmo verbo. O verbo estar pode ser um verbo de ligação. Agora, observem esta construção. Ela estava em casa. Há alguma característica do sujeito no predicado? Vamos achar o predicado. Quem é que estava em casa? Ela. Então, aqui estava em casa o predicado. Há alguma característica do sujeito no predicado? Há um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? Não. Então, este verbo aqui não tem nem complemento verbal, porque você não pode fazer a pergunta o que ou quem e achar a resposta depois do verbo. Ela estava o quê? Em casa? Isso não é a resposta. Ela estava quem? Em casa? Também não é a resposta. E, ao mesmo tempo, não é um predicativo do sujeito ou do objeto. É só um adjunto adverbial de lugar. Então, este verbo aqui é um verbo intransitivo, que precisou só de um auxílio de um adjunto adverbial. Então, o que nós temos aqui, neste caso, um predicado verbal com o verbo estar como núcleo. Professor, mas não é um verbo de ligação? Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, sim. Certo? E observe que eles têm a mesma conjugação, né? Tem todo o mesmo formato, né? Beleza, então. Então, nós já aprendemos o que é o predicado verbo nominal. Na próxima aula, a gente continua a explicação daqui em diante, certo? Mas eu vou deixar um exercício para vocês, certo? Para vocês responderem. Eu vou corrigir no início da próxima aula. Então, até lá e tchau, tchau.